Norte. Eu sou Caio, sou apresentador dessa live aqui de hoje sobre a história da Rocinha. Eu já vou chamar aqui o nosso primeiro convidado, que é o Firmino. Isso. Fundador da comunidade e membro fundador do Museu Sankofa. Firmino tá entrando aqui. Aê, grande Firmino. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom, Caio? Eu tava aqui ansioso. Fica ansioso não, é normal. Como você tá? Tudo bem. Saí agora de uma live também, acompanhando aqui o tour virtual no projeto com a Universidade da Unirio, pessoal do turismo. Caramba, que legal. Firmino, como você se encontra, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você e sobre o Museu Sankofa. Então, boa tarde a todas e todos. Me chamo Antônio Carlos Firmino, morador da Rocinha. Bom, falar do Museu Sankofa, primeiramente, tem um processo que é anterior que levou ao processo, né, de ideia, né, conceito e organização do museu. Eu, em 2007 até 2009, eu trabalhei numa instituição chamada ASPA, Ação Social Padre Anchieta, na Rocinha, uma das mais antigas. E nessa instituição tinha uma brinquedoteca, né, tem uma brinquedoteca. E em 2002, nós iniciamos uma parceria com o CIESP, Centro Internacional de Estudo e Pesquisa sobre a Infância. Está dando para ouvir bem? Só tá picotando um pouco, só. Deixa eu ver se melhora. Melhorou agora? Será que queria um espaço onde a internet pega melhor? Assim? Estou dando uma ajeitada aqui para ver se funciona melhor. E agora? Está melhor? Mais ou menos, ainda continua, mas tá picotando muito? A internet. Tá, a internet, mas depois na edição fica normal. Tá ótimo, então. E o que aconteceu que em 2002, né, a partir da brinquedoteca, peteca e do CIESP, que tinha um projeto chamado Rede Brincar, nós iniciamos uma atividade em conjunto, que foi o resgate de brincadeiras e cantigas, na tentativa de contribuir com a formação de educadores dessas creches da Rocinha. E o que aconteceu? Em 2004, o Ministério da Cultura, a partir do Gilberto Gil, lança um edital para pontos de cultura. E nós, né, no edital, tinham coisas muito interessantes que falava de gestão compartilhada, né, coletividade, e nós achamos melhor, em vez de sermos concorrentes entre nós, escrevermos um projeto junto. Aí escrevemos um projeto chamado Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha, que o objetivo era dar continuidade que a gente já realizávamos. Resgate de brincadeiras e cantigas, né, dentro da Rocinha, na perspectiva de fazer valer a importância da ludicidade no desenvolvimento das pessoas, das crianças. E aí tomamos contato com um livro chamado Varal de Lembranças, que foi um livro produzido na Rocinha por moradores, né, na década de 80. Né. Esse livro foi produzido na ASPA, né, uma das percursoras, né. Foi através da professora Lígia Segala, que era professora de alfabetização de jovens e adultos, na escolinha da ASPA. E eles levaram 2 anos fazendo uma pesquisa sobre cultura, né, direito à identidade, de onde vieram, que Rocinha era essa. E o que fazer com esse material? Surgiu a ideia de organizar num livro. E aí, organizaram esse livro. Foi o Antônio de Oliveira, que foi o presidente da União para o Melhoramento da Rocinha na época, e a Tânia Regina, Tânia Silva, na verdade. E esse livro foi um estouro, porque um livro muito, muito interessante, muito interessante mesmo. E a partir daí, nós começamos a entender um pouquinho que Rocinha era essa, como é que ela vinha sendo construída a partir dos moradores. E é um livro interessante que ele vem em capítulos, são 7 tempos. Aí tem o tempo do mutirão, o tempo das crianças, tempo dos políticos, tempo da ala do carnaval. Então são diversos tempos, são 7 tempos, contando as memórias e histórias dos moradores.
Então, foi um livro construído coletivamente. Bom, e que isso tem a ver com a questão do museu, que eu sempre falo que nós, no museu, não estamos criando nada de novo. Né? Nós estamos dando continuidade a um processo, porém, não é com uma roupagem diferente aqui, falando de um museu. E a partir de 2007, não é, nós tivemos na Rocinha uma discussão muito interessante, que foi o surgimento do Fórum Cultural da Rocinha, puxado por Aurélio Mesquita, que foi diretor do Roça Cacicultura. Tá? E nesse fórum, né, nós tivemos mais ou menos 200 participantes, desde representantes de várias entidades, né, da Rocinha, artistas, né, autoridades convidadas. Na época, uma das autoridades era o vice-governador, que era o Luiz Paulo Conde, né, e, na verdade, não é vice-governador, não, ele era secretário de Cultura, não é, nesse período, e a gente discutindo com ele a importância, né, de tudo isso. Desse encontro surgiu um documento, né, do fórum chamado Plano Cultural da Rocinha. E esse plano cultural falava da importância da preservação dos saberes e fazeres dos moradores, né, isso, né, falando desde o samba, dos bambas do samba, falando de Bumba Meu Boi, falando de toda uma trajetória cultural de que muitos moradores foram deixando, né, de onde vieram, e aqueles também da própria cidade do Rio de Janeiro, nascido e criado, que também foram perdendo ao longo dos anos. E dentro desse documento tinha o quê? A possibilidade da construção de um museu. E aí continuamos o processo, em 2007, né, no fórum, discutindo a importância, como sair da ideia. Em 2008, muda a Secretaria de Cultura, entra a Adriana Hudson. Nós tivemos 2 encontros com ela aqui na Rocinha, falando da ideia do museu, como é que ela poderia contribuir, não é, para que a gente pudesse ter um museu na Rocinha. E ela achou ótimo, interessante, não é? Nós achávamos, não é, na época nós tínhamos discutido muito exaustivamente a ideia desse espaço para abrigar as memórias e histórias da Rocinha. Não tem uma história verdadeira, são diversas histórias e memórias, todas elas são, não é, importantes. Não é? E a partir daí, o que nós fizemos? Começamos a discutir no fórum, como sair da ideia. Vimos num determinado momento que as pessoas estavam indo para o fórum achando que tinha dinheiro, porque a secretária tinha participado. Né? E aí pensou, não tem dinheiro, o que tem é a ideia, como saímos da ideia para construir esse museu. E o fórum foi esvaziando, melhor, as pessoas não querendo discutir mais a ideia porque não tinha dinheiro envolvido. Então tudo isso a gente tinha que construir. E um grupo pequeno continuou dentro do fórum discutindo e informando os demais da importância que era, e passamos a fazer contatos nesse sentido. Claro que esses contatos têm muito a ver também com o campo de cultura, como eu falei lá atrás, o centro lúdico. Né? Porque, sendo centro lúdico, nós estávamos em rede, né? Rede no estado do Rio de Janeiro e a rede nacional, discutindo diversas temáticas relacionadas à cultura. E essas temáticas, elas, na verdade, sempre foram importantíssimas, né? Que, inclusive, ela contribuiu para o surgimento do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. E, na época, né, nós fizemos um encontro aqui na Rocinha com o Dr. Mário Chagas e a Cláudia Rose, que era do Departamento de Museus do IFAM. Para falar da nossa ideia, eles falaram, não, você já tem um acervo, você já tem o que vocês têm, já pode considerar um museu. Não é? E aí vamos entender depois que a nova museologia social já vinha, né, de hoje trazendo várias discussões sobre a importância, né, das memórias e histórias de toda uma realidade de um povo, né, não só no caso da Rocinha, mas, né, dentro da academia, várias discussões, debates e produções de outros países. Né, o México é um dos países que tem mais museus comunitários, se eu não estou enganado. E os museus tradicionais nem sempre traz a nossa realidade. Na verdade, a história oficial ela nega, né, a presença dos nativos, dos indígenas, e narra né, também a presença dos escravizados, né, e seus descendentes. Então, a gente vai criando as nossas narrativas, nossos museus, a partir do que é possível e como é possível de se criar um museu. E assim nós fizemos, né, continuamos nas discussões, realizamos em 2010 a primeira atividade chamada Chá de Museu, né, que não tem um chá de bebê,
né, que as pessoas levam, né, presente para o bebê que vai vir nascer, e o chá de museu nada mais é do que isso. A gente tem um tema, nós temos um tema. Um exemplo, o tema do Tempo dos Mutirões. Nós convidamos pessoas que participaram dos mutirões, e aí ela leva uma foto, leva uma picareta, uma pá, que fazia parte daquela época para limpar as valas dos tempos dos mutirões. E contando as suas memórias e histórias, e assim a gente registra. Não deixa se perder, né, todo esse processo aí. Então, o museu... Oi? Não, pode continuar. Então, o museu ele vem sendo criado nessa perspectiva, né, de valorizar as lutas dos moradores da Rocinha. Até porque, para entender que Rocinha é essa, e tudo que nós temos na Rocinha é fruto de conquista e luta dos moradores. E eu sempre falo que é pelo direito a memórias e histórias. Né? Pelo direito a memórias e histórias tem a ver também com o direito ao quê? A propriedade. A você estar morando no seu local, para que você possa falar e relatar para aqueles que virão, né, futuramente. E o importante, né, nesse processo da construção de museu, que é o seguinte: o Museu Sankofa Memória e História é um museu de percurso, tá? É um percurso que nós fazemos dentro da Rocinha. Não é turismo que eu falo assim, é diferente de turismo, não é? Mas abrigamos turista também. É um percurso que nós começamos na parte alta da Rocinha e descemos até a parte baixa, contando e relatando como é que se deu o surgimento da favela da Rocinha, tá? Para entender, né, como é que se deu. Então, o museu se propõe, não é, a esse processo das memórias e histórias, de ser um espaço educativo, de ser um espaço de pesquisa, debate, produção, né, e trocas de ideias. E a intenção de ser um espaço de convivência. No momento, nós não temos um espaço físico, mas nós estamos trabalhando para ter esse espaço físico, não é? Eu sou um dos membros do Museu Sankofa. Nós temos 15 pessoas que fazem parte, não é? Eu consigo lembrar o nome de todo mundo. É a Maria Helena, né, do posto de saúde, é o José Martins, é a Rose Firmino, é o Fernando Hermiro, é o Leandro Urso, é Maria Marta Diniz, Maria da Paz, Mauro Hugo dos Guaranis, a própria Lígia Segala, a Tânia, temos o Pablo, né, temos o Lucas Pablo, temos o Pedro Paiva também, uma galera jovem também chegando para colaborar com esse processo, né? E temos a Rogéria também, e nós tínhamos um companheiro, um grande companheiro nosso, que está, infelizmente não está mais entre nós, que é o Ronaldo Batista, né? Uma grande figura, uma pessoa nascida e criada também no Rocinha. Então o museu não é o Firmino, que muita gente, museu é o Firmino, não. Eu sou um dos membros do museu, claro que no momento, o fato de eu estar com um pouco mais de disponibilidade e acesso, não é, à internet, até porque também, então eu acabo sendo confundido como o museu. Na verdade, eu não sou o museu, eu sou um dos membros do museu. E o interessante, né, que uma pessoa, né, membro do museu, ela fez uma doação para a gente, Caio, de 19 mil documentos digitalizados, né, catalogado. Então, nós temos uma pessoa, estou falando de uma pessoa. Isso nos assustou, porque uma pessoa, que foi a professora Lígia Segala, não é? Ela doou para a gente, não é, de quase 30 anos de trabalho na Rocinha, da década de 70 até o final de 80, mais ou menos, 20, né, 60 até final de 80, por aí, ou 90, não estou me recordando, e 19 mil documentos, não é? Importantíssimo para a Rocinha. Então, a nossa intenção é nos organizarmos, não é? Eu, particularmente, eu não consegui nem ver 1%, não é, desse material, que é um material riquíssimo, não é, importantíssimo. Né? Nós temos o privilégio de ter, e aí já entrando, não é, você vai falando do nosso tempo aí, tá? Nós temos o privilégio de ter um documento, né, que é para a gente, né, eu falo que é uma relíquia, e aí que é o mapa do primeiro loteamento, né, das terras, né, que originou a Rocinha. Tá? Essas terras aí, que é interessante a gente entender como é que se deu o crescimento da favela da Rocinha, né?
eu sempre falo que falar de memória e história não dá para deixar de falar das populações nativas, indígenas. Até porque eu falo assim, que nós somos afro-ameríndias, né? Então, a mistura, né, do negro, né, do indígena, não é, do mestiço, do branco. Então, nós somos, né, na grande maioria, afro-ameríndia, né, nesse sentido. E eu falo que essas regiões aqui, ela não é, eu não falo, não é, mas historicamente era a Confederação dos Tamoios que tomava conta dessas terras. A chegada dos portugueses, né, mataram quase, né, todos, ficaram com as terras, depois traz os africanos escravizados, né. Só que tem um detalhe nesse processo dos africanos escravizados, que nós temos hoje no Alto Leblon, aqui que faz fronteira, divisa com a Rocinha, podemos dizer assim, nós tínhamos ali, né, o Quilombo das Camélias. Aqui do lado, né, tinha um quilombo. Então, as terras, né, do quilombo, que era do José Seixas, um abolicionista, né, empresário, produtor de mala, ele comprava, né, a alforria dos escravizados, e os escravizados ali ficavam livres. Livres, não é? E plantavam a chamada camélia, que é uma planta de origem nipônica, não é? Porque na região, tem um livro que é interessante, que é o livro do Eduardo Silva, Quilombo das Camélias, que fala, não é, relata dessa região, né, o primeiro quilombo urbano, datado, não é, porque a região da cidade do Rio de Janeiro, né, passa a crescer para cá, em direção à Zona Sul, do centro da cidade para a Zona Sul. Na geografia nós tínhamos um termo, né, falando, acho que o professor Marquinhos pode até ampliar essa discussão, que é o termo do crescimento caranguejo, para os lados. Então, todo o nosso litoral é povoado, né? E assim vem se dando o crescimento, né, dessa região. E vem também, e aí tem um detalhe, que essa região era de sítio. Então, o que se tinha aqui eram sítios, né, e a fazenda, né, Rocinha. E até pouco tempo nós fazíamos confusão, falando que era a fazenda Quebra-Cangalha. E descobrimos que a fazenda Quebra-Cangalha era numa região mais para dentro, né, do Parque da Tijuca. Né, tem lá ainda, né, moradores descendentes de quilombolas, né, que quase não aparece. Né, tem gente que nascida e criada, tataravô, nasceu lá nessa região. Então, essa localidade da Rocinha era a rota de fuga dos escravizados para o quilombo das Camélias e o quilombo do Sacopã, do outro lado da lagoa, que também tem alguns uma família de remanescentes de quilombolas lá. Claro que no caso do Leblon não tem mais o quilombo, né? Tem pouquíssimos resquícios, mas a proximidade fazia com que era um espaço de rota de fuga. Não é? E como a fazenda Rocinha ela faliu com o problema, não é claro, com a economia escravocrata, né? Acaba a economia escravocrata, não é? Mesmo assim ainda continuou o tráfico, não é, de escravizados, mas a fazenda ela faliu e essa fazenda ela passa a fazer parte, né, da empresa Caixa de Guidão, que era a empresa de dois irmãos portugueses também, que tinha, acho que, se não estou acionistas dessa fazenda. E eles ficaram com a fazenda, o que eles fazem como empresários e banqueiros? Lotearam as terras da fazenda, tá? E as terras da fazenda foram loteadas, isso já no século 1920. Em 1920 foi loteada e esse loteamento foi totalmente vendido. Não é totalmente, não, em parte vendido. Não é pena que não dá para mostrar para vocês aqui o mapa, mas sugestão de vocês entrarem no nosso site Rocinha, Memória Rocinha, tá? .com.br, que vocês vão ver lá o nosso mapa e vocês vão poder brincar com um pouco desse crescimento da Rocinha, que fala também um pouquinho das memórias e histórias. Mas o interessante é que os loteamentos, né, foi embargado pela prefeitura. Então, eram loteamentos destinados a pessoas, claro, com poder aquisitivo, não os pobres ex-escravizados, mas pelo fato de estarem, né, os escravizados continuaram morando nas terras da fazenda. Não tinha para onde ir. Então, muitos escravizados ficaram, depois uns foram sendo expulsos, né?
infelizmente, e a partir daí as pessoas que foram comprando, umas vieram morar, outras venderam e outras abandonaram em função da prefeitura ter falado que estava irregular, né? Nós temos uma das nossas fundadoras, ela fala que os pais dela saíram de Portugal e vieram direto para cá, compraram os lotes lá em Portugal, vieram morar diretamente na Rocinha, e vieram, infelizmente, só saíram mortos, não é? Recentemente. Então, para você ver como que era essa região, a importância que já existia nesse sentido. E a Rocinha, ela passa por diversos momentos, não é? Esse momento, eu sempre falo que são várias ocupações que ocorreram na localidade. Que ocupações? Desde a presença dos nativos... Só para fazer um parênteses aqui, que a gente vê que tanto o mal do homem, né, que foi a escravidão, veio as favelas juntos, né, quando vieram, acabaram, né, com a escravidão. Assim, eu acabei lembrando das cotas, né? As cotas de universidades e de escolas particulares vieram da escravidão. Eu também lembrei de ouvir de uma história que quando nos Estados Unidos acabou a escravidão, liberaram todas as pessoas negras e deram um cavalo e um saco de moeda. Ali começou a era do faroeste nos Estados Unidos. Eu só queria fazer essa parêntese. Então, boa, muito bom, muito bom. Só lembrando que o surgimento das favelas, né, agora mesmo eu estava comentei, estava numa live no tour virtual de um projeto que nós estamos participando com outras, né, 8 favelas, né, no Rio de Janeiro, a grande maioria da Zona Sul, e só no centro da cidade é Morro da Providência, considerado uma das primeiras, né, na verdade, favela, né, o nome favela é o nome de uma planta, não é? Porque Canudos, não é? Assim, a história de Canudos, não é? Do Conselheiro, Antônio Conselheiro, em Canudos, né, na Bahia, ele era a favor, não é? Ele era simpatizante pelo Império. E isso trazia toda uma revolta na época, nesse período da República, que fez com que quem estava no comando, não lembro, não é? Fez com que os escravizados, ex-escravizados libertos, né, e os não libertos que lutassem, né, contra Canudos. E aí tivemos aquela chacina que nós sabemos historicamente em Canudos, né, e quando eles retornaram, né, de Canudos para cobrar das autoridades, né, que tinham prometido para eles, caso eles lutassem, eles iam ganhar um lote de terra onde morar, né, e eles foram, né, ali atrás, né, do quartel-general, na central, eles ocuparam o morro, aquele morro ali. E nesse processo de ocupar aquele morro, eles viram que a planta que existia ali era muito semelhante que eles tinham visto na Bahia. E eles sempre falavam que eles estavam no morro da planta favela. Então, todo o processo de moradia dos morros do Rio de Janeiro passaram a ser chamados de favela, né? A partir desse processo, aí é claro, isso passa por todos os estigmas que nós temos, né, que é morador de favela. E aí, isso é interessante você saber. Tanto aqui que na rua onde eu moro, tanto aqui na rua de onde eu moro, na rua Dioneia, eu pesquisei no Google que era uma planta, né? A planta Dioneia. Né? Eu percebo aqui, Dioneia vinha de Dionísio, né? Da cultura grega, mas eu me enganei, da planta. Então, a planta Dioneia, nós pesquisamos para saber, pensando que pode ser o nome de uma pessoa, né, mas também é o nome dado de uma planta carnívora. Então, tem umas histórias interessantes, determinados nomes que se tem na Rocinha, não é? Mas o crescimento, não é? Só voltando para essa questão, eu gostaria de só relatar também a questão das cotas, não é? Os negros norte-americanos, não é? Principalmente do norte, tiveram um lote de terra, assim como você falou, e uma mula, né? Talvez tiveram algumas moedas. Isso fez com que o negro americano, o norte-americano, ele pudesse produzir, plantar, né? Buscar sobreviver, né?
E, claro, que aí tem todo outro conceito, outra realidade nesse sentido. E eu sempre falo que a América Latina toda era católica e Estados Unidos, né, é protestante. Então isso também faz, com certeza, fez uma diferença. Claro que a luta, né, norte-americana dos negros, né, também ainda é uma grande, né, e trouxe uma diferença muito grande. Então, eu gosto de trazer esse parêntese, né, porque, por um lado, né, sendo católico, eu estava sob o comando da realeza, né, ou da Espanha ou de Portugal. Né, em relação aos nossos irmãos do norte, né, protestantismo, uma outra concepção, um entendimento de possibilidade de sociedade e direitos civis. Claro que muita briga, muito sangue rolou, mas voltando aqui para a Rocinha, o crescimento da favela foi se dando a partir também das terras, né, que foram sendo ocupadas. Por quê? A Gávea, né, bairro chique, nobre, foi um bairro operário na década de 20 para 30. Então, isso é interessante, um bairro operário. Então, no bairro operário, né, muita gente vai morar onde? Próximo aos seus locais de trabalho. E a gente não pode esquecer, né, que eu estou falando de uma Rocinha, né, do início do século passado. Né? E não podemos esquecer que, com o advento da higienização do centro da cidade do Rio, da reforma da vacina, em 1906, 1904, 1906, por aí, o centro do Rio de Janeiro era cheio de cortiços. E aqueles cortiços todos foram sendo destruídos. Então, onde é o Campo de Santana, pegando a Avenida Presidente Vargas, tudo ali era grande cortiço. Para onde vão morar essas pessoas? Vão morar nos morros. Vão morar onde era possível de morar. Com certeza, muitos vieram morar desse lado de cada Rocinha, se estabelecendo aqui. Porém, ainda não era o processo de favelização. E a gente não pode esquecer que uma das vias mais importantes que nós temos no Brasil é a Estrada da Gávea. Porque ela era caminho que levava à Praia da Gávea, né? Hoje a Praia de São Conrado, porque essa região toda era freguesia da Gávea, né? Até Jacarepaguá, uma parte da Barra da Tijuca, Jacarepaguá por ali. Né? Então, a Estrada da Gávea ela foi rebatizada em 1917 e recapeada nesse sentido. Então, a Niemeyer, ela é de 1916, e deveria ser uma ferrovia até, não é, São Paulo, seria o caso, mas não se tornou uma ferrovia, se tornou uma via carroçável nesse sentido, para carros. E você, né, a partir daí você tem o quê? Você tem vias de acesso, né? Você tem uma população que já estava estabelecida. E aí você tem, mais à frente, na década de 30, não é, esse crescimento, né, porque não pode esquecer, porque em 1919 teve a Primeira Guerra Mundial, o Brasil não entrou, mas com certeza produziu muitas coisas interessantes, né, para essas guerras acontecerem. A partir da década de 20 para 30, a Gávea se torna esse bairro. Né, e a Rocinha, nesse bairro... A Márcia está falando aqui, ó. Oi? A Márcia está falando aqui, ó. Na Gávea tinha uma fábrica de tecidos, eu acho. Justamente. Prédios próximos eram destinados aos trabalhadores das fábricas. Olha aí. E aí, Caio, eu acho que o grande barato desse entender essas transformações que foram ocorrendo, por isso que eu sempre comento, são ocupações de acordo com determinados momentos econômicos. Então, o processo de favelização da Rocinha se dá a partir da década de 40. Tá? Então, você tem aí, né, as corridas automobilísticas na Estrada da Gávea. Tá? Então, é um espaço muito interessante. Né? Nós já fomos provocados que seria interessante fazer o tombamento da Estrada da Gávea como um patrimônio, né, material, pela sua importância automobilística internacionalmente, não é? Que ainda mantém o mesmo traçado, né, de 1916, né, 17. Então, assim, a região, né, que abriga a favela da Rocinha, antes não era Rocinha, então era tudo freguesia da Gávea. Então as informações estavam aqui nesse bojo. E tem alguns pontos que são interessantes trazer também,
já que você falou das cotas, né, a família real tem cota, né, judiciário tem cota, né, parlamentares têm cota, senadores têm cota, prefeito, todo mundo tem cota. Tá? E quando, né, os descendentes africanos, né, dos escravizados, né, os afrodescendentes, falando de uma questão de cota por um processo de reparação de direito, todo mundo fala que mimimi, né, fala que tem que ser por meritocracia, que meritocracia no país é desigualdade e racismo estrutural crescente e ampliando cada vez mais, né, esse fosso com, lamentavelmente, nossos 3 desgovernos. Né? Então, não tem, temos que ter cota, sim. Temos que ter cota e como uma forma de reparação para que possamos chegar, né, de nível de começar a competir o mais próximo possível de igualdade. Tá? Só trazendo isso que é importante nesse sentido. E aí, não sei como está meu tempo, Caio, não é? Infelizmente, o tempo já deu já. Tempo, ó, já tenho que chamar o professor Marcos aqui já. Eu acho que a gente pode, talvez, mais para frente, fazer uma segunda live, né, sobre a história da Rocinha com você, né? Que vai ser bastante legal. Deixa o tema só... é bastante amplo. Sim, deixa o só... tema é bastante... Só para falar nesse processo de favelização, ele se dá a partir da década de 40, não é? Justamente em função do grande boom do crescimento das grandes capitais, não é? Então, isso é interessante. Aí tem a seca no Nordeste, a seca e a cerca, que expulsa as pessoas, que vem em busca de grandes possibilidades, e isso também vai fazendo com que o inchaço dos espaços, não é, populares da favela, né, vem se dando de forma que nós temos, né, daí para frente, né, década de 40, de 50 e 60, esse boom aí. Tá? Então, fica aí, né, para um outro momento nós podemos debater, né, e trocar uma boa ideia. O pessoal aqui já está, o pessoal até está pedindo, né, para deixar você terminar, mas infelizmente já está quase batendo o tempo. Só lembrando, Caio, lembrando que no CIEP tem uma maquete da topografia da Rocinha. Tá? Vocês podem usar e aproveitar bastante, que é a nossa parceria do Sankofa com o CIEP Ayrton Senna. Quero agradecer aí a vocês. Mais uma vez, quando muito só falar, se organiza e estaremos... Muito obrigado por aceitar o convite, né? O convite, né? De estar aqui presente, né? Eu acho que semana que vem seria uma ótima semana, claro, depender da sua agenda, né? Para fazer uma próxima live, né? Aí depois eu converso com você. Tá bom, então, um abraço. Valeu, Firmino. Muito obrigado. Abraço. Valeu, a luta continua. Aí, a luta continua. Agora vamos chamar aqui o professor Marcos, professor Marquinhos. Chamo ele de Marquinhos. É Marcos, mas eu chamo de Marquinhos. Oi, Caio. Parabéns aí. Muito boa live. Muito orgulhoso de ser professor de vocês, muito orgulhoso de dar aula para esse CIEP aí, ter vocês como meus alunos. Muito obrigado. A gente fica parabéns mesmo. Agradecer o Firmino aí com essa contribuição maravilhosa de conhecimento, não só espaciais, mas histórico, né, sobre a criação da Rocinha e o seu desenvolvimento. E ressaltar aqui a importância, né, desse museu, não só para a cidade do Rio de Janeiro, mas principalmente para a Rocinha, se apropriar da sua identidade e da sua memória. E aí a gente fica aguardando uma próxima live para poder ter um tempo maior para desenvolver algumas questões junto com o Firmino, junto com vocês. Agradeço demais o convite e muito obrigado por vocês estarem aí participando de uma forma ou de outra, não deixando de passar informações e receber informações. Isso mesmo, professor. A gente tem que resistir, né? Com certeza, com certeza. Então, professor, muito obrigado por aceitar o convite de aparecer aqui no final, dar um alô pro pessoal. Tá, pessoal? Então, se inscreve no canal, deixe seu like e a gente volta semana que vem com outra live.
talvez... E deixando um convite, quando passar aí todo esse processo só para o ano que vem, vamos ajudar o Firmino, né, a gente dar uma visão maior, né, a esse museu que é importante, né, e ajudar também no sentido, como ele falou aí, que tem vários documentos que ele ainda não conseguiu nem ver, né, e a gente tentar dar uma ajuda aí para ele. Com certeza vamos ajudar o Firmino aí. Então, forte abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Deixa o like. Beijo no coração de todos. Até o próximo. Tchau, pessoal. Tchau.